Voltei de viagem um dia antes, sem avisar ninguém, e quando coloquei a chave na porta, meu coração gelou ao ouvir as risadas dos meus próprios filhos. Sou Maria Helena. Tenho 68 anos, sou viúva e dona do meu nariz. Mas naquele corredor descobri que, para a minha família, eu não passava de um estorvo lucrativo prestes a ser descartado. Mas eles esqueceram que quem construiu aquele teto fui eu, e eu não caio sem lutar. A viagem para a casa da minha irmã, a Dalva, deveria ter durado 5 dias. Era para ser um descanso, um momento para rir, tomar café coado na hora e esquecer um pouco da solidão que às vezes bate na porta de quem vive numa casa grande demais para uma pessoa só. Mas, sabe como é coração de mãe? No 4º dia, acordei com um aperto no peito. Uma angústia que não passava nem com chá de camomila. Dalva, vou voltar hoje, eu disse enquanto arrumava minha mala pequena de couro. Não sei explicar, minha irmã, mas sinto que preciso estar em casa. Peguei o ônibus da tarde. A viagem foi longa, cheia de solavancos, e cheguei na minha cidade já no cair da noite. O taxista, seu Geraldo, um conhecido de longa data, até estranhou. Dona Maria Helena? Mas a senhora não ia ficar a semana toda fora? Ele perguntou, me ajudando com a mala. Pois é, Geraldo. Saudade das minhas plantas. Menti, porque não queria admitir aquele pressentimento ruim. Quando o táxi parou na frente do portão de ferro, vi que as luzes da sala estavam todas acesas. Estranhei. Meus filhos, o Rogério e o Cláudio, tinham as chaves para molhar as samambaias e alimentar o Duque, meu cachorro vira-lata. Mas não era horário de visita. Eram quase 9 da noite de uma quinta-feira. Paguei o Geraldo, respirei fundo o ar fresco da noite e caminhei devagar pela calçada de pedras portuguesas que o meu falecido marido, o Antônio, assentou com as próprias mãos 30 anos atrás. Cada pedrinha daquela casa tinha suor nosso. Tinha história. Abri o portão com cuidado para não fazer barulho, pensando em fazer uma surpresa. Vou pegar eles no flagra comendo o bolo de fubá que deixei, pensei, com um sorriso bobo no rosto. Mal sabia eu que a surpresa seria minha e que teria gosto de fel. Ao me aproximar da porta da sala, que estava entreaberta por causa do calor, as vozes ficaram claras. Não eram vozes de preocupação ou de cuidado. Eram gargalhadas. Eram brindes. Ouvi o tilintar de copos de vidro. "Saúde!" gritou a voz estridente da Vera, esposa do Rogério. Até que enfim, hein? Achei que essa novela nunca ia acabar. Parei. Minha mão, que ia empurrar a porta, travou no ar. A velha caiu direitinho. Essa foi a voz do Rogério, meu primogênito. Aquele menino que eu carreguei no colo com febre, que eu velei o sono tantas noites. A voz dele estava carregada de deboche. Quando eu disse que era só um documento para regularizar o IPTU atrasado, ela nem leu. Assinou na linha pontilhada com aquele óculos fundo de garrafa. Senti uma pontada no estômago, como se tivesse levado um soco. Me encostei na parede fria do corredor externo, as pernas tremendo. IPTU? Eu nunca atrasei um imposto na vida. E o cartório? Perguntou o Cláudio, meu caçula. Sempre foi o mais quieto, o que eu achava que tinha o coração mais mole. Já está tudo certo mesmo? Não tem perigo dela descobrir antes da hora? Fica tranquilo, irmão, Rogério respondeu. E eu pude imaginar ele estufando o peito, arrogante como sempre foi depois que casou. Já assinamos a escritura. A casa tecnicamente já é nossa. A gente espera uns 30 dias, inventa que ela precisa ir para uma casa de repouso para o bem dela, vende tudo e divide. 30 dias. A voz da Márcia, mulher do Cláudio, soou sonhadora. Com a minha parte, vou finalmente trocar de carro e fazer aquela viagem para a Europa. Merecemos, né? Aturar as histórias repetidas da Dona Maria Helena todo domingo no almoço, ninguém merece. É o preço do serviço. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto enrugado. Não era só pela casa. A casa é tijolo, cimento e cal. A dor era na alma. Aturar. Era assim que eles viam os nossos almoços de domingo? O frango assado que eu acordava cedo para temperar? As histórias do pai deles que eu contava para manter a memória do avô viva para os netos? Eu era um fardo, um estorvo. E pior, uma tola que tinha acabado de passar a escritura da única coisa que me garantia segurança na velhice. Lembrei do dia, semana passada.
Rogério chegou com uma pasta, todo solicito, dizendo que a prefeitura estava cobrando uma atualização cadastral. Eu estava sem meus óculos de leitura, aqueles bons, tinha deixado na cozinha. Ele disse: "Mãe, assina aqui logo para eu levar no cartório antes que feche, senão vem multa." E eu, confiando no sangue do meu sangue, assinei. Assinei minha própria sentença de despejo. Ali, no escuro do alpendre, ouvindo eles dividirem o dinheiro da venda da minha casa, a casa onde eles deram os primeiros passos, eu me senti pequena. Me senti velha, inútil, descartável. A vontade era entrar lá gritando, chorando, perguntando por quê. Mas então, ouvi a Vera rir de novo. O melhor foi a cara dela agradecendo o Rogério por resolver as burocracias. "Deus te abençoe, meu filho", ela disse. Ha, 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 ha. Aquela risada mudou tudo. A tristeza que estava no meu peito começou a endurecer. Ela virou uma brasa. Depois, virou fogo. E, por fim, virou gelo. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Respirei fundo, engolindo o choro. O Antônio sempre me dizia: "Maria, quando a onça bebe água, a gente não corre, a gente pensa." Eles achavam que eu era uma velha caduca? Achavam que eu era apenas uma assinatura num papel? Eles esqueceram que antes de ser mãe, antes de ser viúva, eu fui professora de matemática por 40 anos. Eu sei somar, eu sei diminuir, e sei muito bem quando a conta não fecha. Eles assinaram a escritura? Ótimo. Mas eles esqueceram de um detalhe. Um detalhe que estava guardado na gaveta do fundo do meu guarda-roupa, numa pasta vermelha que ninguém mexia. A casa realmente estava no nome do Antônio. E quando ele faleceu, fizemos o inventário. Mas o que meus filhos, na ganância e na pressa, nunca se deram ao trabalho de ler no testamento do pai, ou talvez achassem que não valia mais, era a cláusula de usufruto vitalício com poder total de revogação em caso de ingratidão comprovada. E, além disso, a escritura que eles fizeram eu assinar? Bem, eu preciso ver esse papel. Porque se o cartório for o do seu Alceu, meu compadre de 30 anos, as coisas podem não ser tão simples quanto o Rogério pensa. Eu não ia entrar lá chorando. Não ia dar a eles o gosto de me verem derrotada. Ajeitei meu cabelo, alisei minha blusa de linho e peguei minha mala. Fiz barulho de propósito com o portão de ferro, batendo com força, como se tivesse acabado de chegar. O silêncio na sala foi imediato. As risadas cortaram como se tivessem sido desligadas na tomada. Caminhei pelo corredor, fazendo meus sapatos baterem firmes no chão. Toque, toque, toque. O som da justiça chegando. Girei a maçaneta e abri a porta de uma vez. A cena era patética. Rogério estava com um copo de cerveja na mão, paralisado. Vera tentava esconder um sorriso nervoso. Cláudio estava pálido e Márcia fingia mexer no celular. Havia papéis espalhados na mesa de centro. "Mãe!" Rogério gaguejou, quase derrubando a bebida. A senhora voltou cedo. Aconteceu alguma coisa?" Eu fiquei parada na porta, olhando um por um. Não sorri, não abracei. Deixei o silêncio pesar. Deixei ele soar em frio por 5, 10 segundos. O olhar de uma mãe que sabe de tudo é pior do que qualquer grito. "Aconteceu, meu filho", disse eu, com a voz calma, a voz que eu usava quando pegava aluno colando na prova. Tive um pressentimento. Sonhei que tinha rato roendo os pés da minha mesa. E rato a gente tem que pegar logo, senão a casa cai. Eles se entreolharam, apavorados. Entrei na sala, coloquei minha mala no sofá, bem em cima de onde a Vera estava sentada, obrigando-a a levantar depressa, e olhei para os papéis na mesa. Eles tentaram recolher rápido, mas eu vi. Eram plantas da casa. Projetos de reforma. "Que festança é essa?" perguntei, tirando meus sapatos e sentando na minha poltrona de couro, a única que o Antônio não deixava ninguém sentar, mas que agora era meu trono. "Nada, mãe, nada." Cláudio tentou disfarçar, a voz trêmula. "A gente só veio ver se estava tudo bem e resolvemos pedir uma pizza. Estávamos com saudade." "Saudade", repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela. "Que bom, porque eu também estava pensando muito em vocês. Pensando no futuro." Olhei fixamente para o Rogério. "Rogério, aquele papel que assinei para você semana passada." O ar na sala ficou tão pesado que dava para cortar com faca.
Ele engoliu em seco. O do IPTU, mãe? O que tem? Fiquei pensando na viagem. Menti, cruzando as pernas e mantendo a postura ereta. Acho que não li direito. Sabe como é cabeça de velho, né? Às vezes a gente assina coisas sem saber o poder que está dando para os outros. Vi a Vera apertar o braço do Rogério. O medo estava instalado. Mas não se preocupem. Continuei levantando-me devagar. Amanhã cedo vou passar no cartório do seu Alceu. Quero ver direitinho o que foi feito. Gosto de ter tudo organizado. Afinal, o que é meu, é meu. E o que é de vocês? Bem, isso a gente vai ver se vocês merecem. Caminhei em direção ao meu quarto, deixando-os estáticos na sala. Antes de fechar a porta do corredor, virei-me uma última vez. Ah, e levem o lixo quando saírem. Não gosto de sujeira na minha casa. Fechei a porta do meu quarto e tranquei. Só então permiti que minhas pernas fraquejassem. Sentei na beira da cama e olhei para o porta-retrato do Antônio no criado mudo. Eles tentaram me passar a perna, Toninho. Sussurrei para a foto. Mas eles esqueceram de quem eu sou filha, de quem eu sou esposa e de quem eu sou mãe. A disputa começou. E eles não fazem ideia de com quem mexeram. Peguei meu celular antigo, aquele de botões grandes, e disquei o número que eu sabia de cor. Tocou 2 vezes. Alô? Alceu? É a Maria Helena. Desculpa a hora, compadre. Preciso que você esteja no cartório amanhã antes de abrir as portas. Meus filhos fizeram uma besteira muito grande, e eu vou precisar daquela pasta vermelha que deixamos no seu cofre há 10 anos. Chegou a hora. Desliguei o telefone. Enxuguei o rosto. A tristeza tinha ido embora. Agora só restava o plano. Eles queriam vender minha casa em 30 dias? Pois em 30 dias eles vão desejar nunca ter nascido nessa família. Amanhã o dia vai ser longo. E a lição vai ser dura. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na minha cama, com a porta trancada, eu não dormi nem 1 minuto. Ouvia os passos deles pela casa, o som da geladeira abrindo e fechando, as risadinhas abafadas. Eles estavam comemorando a herança antecipada. Mal sabiam eles que do outro lado da parede, a velha que eles achavam ter enganado estava mais acordada do que nunca, afiando as garras. Levantei antes do sol nascer. A casa estava silenciosa e cheirava a cerveja velha e pizza fria. Passei pela sala na ponta dos pés, vendo as garrafas vazias deixadas no tapete persa que eu escovava com tanto cuidado. Aquilo foi a gota d'água. Não era só ingratidão, era desrespeito. Saí de casa às 6 da manhã. Disse para o Duque, meu cachorro, que voltaria logo. Ele me olhou com aqueles olhos pidões, parecendo entender que a dona dele estava indo para a briga. Peguei o primeiro ônibus para o centro. Eu precisava ver o Alceu. O cartório do seu Alceu ficava num prédio antigo, com cheiro de papel e café forte. Ele já estava lá me esperando com a porta de vidro fechada e a persiana baixada. Alceu era amigo do Antônio desde o tempo de exército. Homem sério, de pouca conversa e muita lealdade. Entre, Maria Helena, disse ele, abrindo a porta lateral. O café está fresco e a pasta vermelha está na mesa. Sentei na cadeira de madeira maciça, sentindo o peso dos meus 68 anos nas costas, mas com a mente tinindo de alerta. Alceu, me diz a verdade, o que foi que eu assinei? Perguntei, sem rodeios. Ele suspirou, ajeitando os óculos. Abriu a pasta que o Rogério tinha me levado dias atrás. Maria. O Rogério trouxe um documento de doação com reserva de usufruto. Até aí, é comum. Muitos pais fazem isso. O problema, minha amiga, é essa folha aqui no meio, a que estava com a letra miúda. Ele apontou para um parágrafo que eu, na pressa e sem óculos, não tinha visto. Aqui diz que você renuncia voluntariamente ao usufruto em caso de venda do imóvel e que nomeia o Rogério e o Cláudio como seus procuradores para negociar valores. Maria, isso aqui é uma carta branca para eles te colocarem na rua e ficarem com o dinheiro. Senti um frio na espinha. Era pior do que eu imaginava. Eles não queriam só garantir a herança, eles queriam o dinheiro agora, e eu que me virasse. E, já está valendo? Minha voz saiu num fiapo. Alceu sorriu, um sorriso de canto de boca de quem sabe jogar o jogo. Maria, você acha que eu deixaria passar um documento desses vindo do Rogério, sabendo que ele está devendo até as calças na praça?
Alceu abriu a gaveta e tirou o papel original. Eu segurei o registro. Disse a ele que faltava uma certidão negativa da prefeitura e que demoraria uns dias. O documento está assinado, mas legalmente ainda não foi averbado na matrícula. A casa ainda é sua, 100% sua. Respirei fundo, sentindo o ar voltar aos pulmões. Graças a Deus, Alceu. Então rasga isso, rasga agora. Calma. Ele segurou minha mão. Se a gente rasgar agora, eles vão saber que você descobriu. Vão tentar outra coisa. Vão fazer inferno na sua vida. Talvez até tentem te interditar dizendo que você está senil. Já vi isso acontecer. Ele tinha razão. O medo deu lugar à estratégia. O que você sugere? Alceu puxou a pasta vermelha antiga, a do Antônio. Você lembra o que tem aqui, Maria? O Antônio era esperto. Ele sabia que o Rogério tinha mão furada e que o Cláudio ia na onda. Abri a pasta. Lá dentro, extratos bancários de uma conta conjunta que eu não movimentava há anos, apenas acumulando rendimentos e a escritura original da casa. O Antônio fez um seguro de vida alto e deixou aplicado num fundo de previdência privada no seu nome, Maria. Ele me disse: Alceu, se um dia a Maria precisar, se os meninos não cuidarem dela, mostre onde está o dinheiro. Olhei para o saldo no extrato atualizado que o Alceu imprimiu. Arregalei os olhos. Era dinheiro suficiente para comprar 2 casas iguais à minha. Eu vivia com a minha aposentadoria de professora e a pensão do INSS, economizando no supermercado, sem saber que estava sentada numa mina de ouro. Eles não sabem disso? Perguntei. Não. Isso não entrou no inventário público porque é previdência privada com beneficiário direto. É só seu. Eles acham que você só tem a casa e a aposentadoria. Naquele momento, a ficha caiu. Eu não era a velhinha pobre e desamparada que eles pensavam. Eu era uma mulher rica, dona do meu teto, e com a faca e o queijo na mão. Alceu, comecei a falar, e senti meus lábios se curvarem num sorriso que eu não dava há muito tempo. E se a gente deixar eles pensarem que o documento valeu? Alceu me olhou, curioso. Como assim? Eles disseram ontem que precisam de 30 dias para vender a casa e dividir o dinheiro. Deixa eles acreditarem. Deixa eles gastarem por conta. Deixa eles se endividarem achando que o dinheiro vai entrar. Eu quero ver até onde a ganância deles vai. Isso é perigoso, Maria. Tem certeza? Tenho. Eu ouvi eles zombando de mim, Alceu. Disseram que a velha caiu, pois a velha vai levantar. Quero que você segure esse registro na sua gaveta. Oficialmente, para eles, está tudo andando. Mas na realidade, nada mudou. E eu quero passar todos os meus bens, inclusive essa conta secreta, para uma holding familiar onde eu sou a única administradora. Proteção total. Saí do cartório me sentindo outra mulher. Passei numa loja de eletrônicos. O rapaz veio me atender achando que eu queria comprar pilha para a rádio. Bom dia, minha senhora. Procura algo simples? Bom dia, meu jovem. Eu quero o menor gravador de voz que você tiver. Daqueles que gravam muitas horas e que a gente pode esconder num vaso de planta. E quero 3. Voltei para casa com os gravadores na bolsa e um plano na cabeça. Quando entrei, perto do meio-dia, a casa já estava arrumada. As garrafas tinham sumido, o cheiro de pizza fora substituído por cheiro de desinfetante. Vera estava na cozinha, fingindo lavar louça. Rogério estava no sofá, vendo TV. Mãe! Rogério levantou rápido, tenso. Onde a senhora foi tão cedo? Ficamos preocupados. Olhei para ele. Vi o suor na testa dele, o olhar fugidio. Ele estava com medo de eu ter ido revogar a assinatura. Fui à igreja, meu filho. Menti com a maior naturalidade do mundo. Fui rezar, pedir orientação a Deus. Orientação? Vera apareceu na porta da cozinha, secando as mãos, com aquele sorriso falso de cobra. Sobre o quê, Dona Maria? Sentei na poltrona, respirei fundo e soltei a isca. Sobre o futuro, Vera. Ontem, quando cheguei e vi vocês, eu percebi uma coisa. Essa casa é muito grande para mim. Dá muito trabalho. Talvez vocês tenham razão. Talvez seja a hora de eu ir para um lugar menor, mais tranquilo, e deixar vocês aproveitarem a herança enquanto são jovens. Vi os olhos da Vera brilharem. Rogério quase engasgou. A senhora está falando sério, mãe? Rogério perguntou, chegando mais perto. Estou. Fiquei pensando no documento do IPTU que assinei.
E pensei, por que não resolver tudo de uma vez? Se aparecer um comprador, eu não vou me opor. Foi como jogar carne para leões famintos. A tensão no corpo deles sumiu instantaneamente, dando lugar a uma euforia mal disfarçada. Nossa, mãe! Que decisão sábia! Cláudio apareceu do corredor, já sorrindo. É para o seu bem. A senhora vai viver como rainha numa pousada sênior. Pousada sênior. Nome chique para asilo. Engoli a raiva a seco. Pois é, continuei. Mas tem uma coisa. Eu sou velha. Não entendo dessas burocracias. Vocês cuidam de tudo? Da venda? Da papelada? Eu só quero assinar no final e receber um cantinho para morar. Deixa com a gente, mãe. Rogério bateu no peito. A senhora não precisa se preocupar com nada. Em 30 dias a gente resolve isso. 30 dias, repeti, olhando fixamente para ele. É um prazo bom. Subi para o meu quarto alegando cansaço. Esperei 10 minutos. Tirei os sapatos e desci silenciosamente. Eles estavam na varanda dos fundos, falando baixo, mas animados. Colei um dos gravadores embaixo da mesa de centro da sala, onde eles costumavam se reunir à noite. O outro escondi atrás do micro-ondas na cozinha. Voltei para o quarto e me olhei no espelho. A Maria Helena professora, a mãe dedicada, a esposa submissa. Aquela mulher estava adormecida. Quem estava ali agora era uma estrategista. Peguei meu caderno de anotações. Comecei a escrever. Dia 1. O escamento. Objetivo: fazer eles gastarem o que não têm. Lembrei de uma coisa importante. Rogério tinha comentado tempos atrás que queria trocar a caminhonete dele, mas estava sem crédito. Vera vivia reclamando que a cozinha dela era velha. Cláudio sonhava com a Europa. Se eles acham que a casa está vendida, eles vão começar a gastar. Naquela tarde, fiz um bolo de laranja. O cheiro invadiu a casa. Servi pedaços generosos para eles. Comam, meus filhos, eu disse servindo café. Aproveitem. A vida é curta e a gente tem que aproveitar as oportunidades, não é mesmo? Com certeza, mãe, Vera disse de boca cheia. A propósito, Rogério e eu vamos dar uma saidinha agora à tarde. Vamos ver, umas coisas no shopping. Vão sim, incentivei. Quem sabe vocês não encontram algo bonito para a casa nova de vocês? Eles saíram rindo, trocando olhares de cumplicidade. Assim que o carro saiu, liguei para a minha amiga Jurema, que trabalhava na concessionária da cidade. Ju, é a Maria Helena. Escuta, se meu filho Rogério aparecer aí querendo ver carro novo, atenda ele como se fosse um rei. Mostre o mais caro. Diga que o financiamento pode ser pré-aprovado se ele der uma entrada grande em 30 dias. Ele está achando que vai ganhar na loteria. Desliguei e senti uma paz estranha. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. Mas aqui no Brasil, a gente tempera ela bem temperadinha. Eles acham que tem 30 dias para vender minha casa. Eu tenho 30 dias para ver eles construírem um castelo de areia e depois assistir a maré subir. A noite caiu e quando voltaram, Rogério trazia folhetos de carros importados e a Vera sacolas de roupas de grife. Eles estavam radiantes. Mãe, a senhora não vai acreditar nas oportunidades que vimos, Rogério disse. Eu sorri, tomando meu chá. Acredito sim, meu filho. O mundo dá voltas. Fui dormir cedo, mas antes passei na sala e liguei o gravador embaixo da mesa. Amanhã eu vou ouvir exatamente o que eles planejam fazer com o meu dinheiro. E cada centavo que eles planejarem gastar será um prego a mais no caixão da ganância deles. A disputa silenciosa começou. E a general aqui não vai perder nenhum soldado. Acordei com o barulho da chuva batendo na telha de barro. Era uma daquelas chuvas finas e persistentes que a gente chama de amansa-louco. Olhei para o relógio. 4 da manhã. O sono tinha ido embora faz tempo, levado pela voz que saía do pequeno aparelho preto na minha mão. Passei a madrugada ouvindo as gravações do dia anterior. O que eu ouvi não foi apenas ganância. Foi a confirmação de que eu não tinha mais filhos. Tinha abutres. Ela acreditou mesmo naquela história de pousada sênior. A voz da Vera chiava na gravação, abafada, mas clara. Vou colocar ela naquele asilo municipal do bairro vizinho. É barato, sobra mais para a gente. Tem certeza, amor? Era o Rogério. Lá dizem que tratam mal os velhos. Ah, Rogério, deixa de ser frouxo. Ela nem vai notar. Está esclerosada.
Assinou o papel sem ler. Vai aceitar qualquer quarto com TV. Apertei o botão de parar com tanta força que meu dedo ficou branco. Esclerosada. Essa era a palavra. Eles confundiram minha bondade com demência. Confundiram meu amor de mãe com fraqueza. Levantei da cama, mas não senti o peso da idade. Senti uma energia fria, elétrica. Fui para a cozinha e passei o café mais forte que já fiz na vida. Enquanto o cheiro invadia a casa, eu olhava para as xícaras penduradas no armário. Eram xícaras de porcelana que ganhei de casamento. Hoje, elas serviriam café com veneno. Não veneno de verdade, Deus me livre, mas o veneno da autoconfiança excessiva. O plano do Alceu estava em andamento. Oficialmente, no papelório que o Rogério tinha na mão, a casa estava em processo de transferência. Na realidade, no cartório, havia uma pendência administrativa que o Alceu inventou e que seguraria tudo por semanas. Mas meus filhos não sabiam disso. Eles achavam que o dinheiro já era garantido. E o que gente irresponsável faz quando acha que vai ficar rica? Gasta por conta. Quando o sol apareceu, tímido entre as nuvens, a casa acordou. Eu já estava na mesa, com a mesa posta. Pão de queijo, bolo de milho, requeijão do bom. Tudo o que eles gostavam. Bom dia, mãe! Rogério apareceu, esfregando as mãos. Parecia mais animado do que nunca. Que cheiro bom! Bom dia, meu filho. Sente-se. Precisamos conversar sobre a mudança. A palavra mágica. Vi a Vera surgir no corredor como se tivesse sido invocada. Mudança? A senhora já decidiu o que vai levar? Sim, minha filha. Sorri, servindo café para ela. Estive pensando, para que eu vou levar esses móveis velhos, essas joias antigas, essas pratarias? No lugar novo não vai caber nada. Acho que vou deixar tudo para vocês venderem ou ficarem. Os olhos da Vera quase saltaram do rosto. Ela olhou para a cristaleira onde eu guardava o faqueiro de prata maciça que foi da minha bisavó. A senhora vai deixar tudo? A voz dela tremeu. Tudo. Eu só quero minha roupa do corpo e meus álbuns de fotografia. O resto é material. Vocês precisam mais do que eu. Estão começando a vida agora. Quer dizer, recomeçando, né? Com esse dinheiro todo da casa. Exatamente, mãe. Rogério disse, com a boca cheia de bolo. A gente tem planos grandes. Fico feliz, meu filho. Aliás, Rogério, aquele seu amigo que vende carros, ele ligou aqui ontem por engano procurando você. Disse que chegou uma oportunidade única. Era mentira. Ninguém tinha ligado. Mas eu sabia que o ponto fraco do Rogério era carro. Ele andava num Popular 1.0 e morria de inveja dos vizinhos. O Beto? Sério? Rogério limpou a boca, agitado. Mãe, se a senhora não se importa, hoje a gente vai ter que sair cedo. Temos muita burocracia para resolver da venda da casa. Vão com Deus, meus filhos. Resolvam tudo. Eu fico aqui cuidando do Duque. Assim que eles saíram, corri para a janela. Vi o Rogério pegar o telefone antes mesmo de entrar no carro. O peixe tinha mordido a isca. Passei a manhã organizando minhas gavetas. Não para ir embora, mas para trancar o que era valioso. Escondi minhas joias verdadeiras no fundo falso do armário de mantimentos, dentro de latas de leite em pó vazias. Deixei nas caixas de veludo apenas as bijuterias baratas que comprei na feira. Se a Vera fosse mexer, que roubasse vidro achando que era cristal. Perto do almoço, o telefone tocou. Era a Jurema, da concessionária. Maria Helena? Menina, você é bruxa? Seu filho acabou de sair daqui. Assinou o financiamento de uma caminhonete de R$200 mil. Financiou? Perguntei, fingindo preocupação, mas sorrindo por dentro. Deu um cheque pré-datado para 30 dias como entrada gorda, dizendo que é da venda de um imóvel, e parcelou o resto com juros que eu nem te conto. Ele saiu daqui cantando pneu, Maria. Deixa ele, Jurema. O menino precisa ser feliz, respondi, com a doçura de quem dá corda para o enforcado. Desliguei. 200 mil, mais a dívida que eles já tinham. A bola de neve estava crescendo. À tarde, foi a vez do Cláudio e da Márcia. Eles chegaram com sacolas de shopping, roupas de marca, perfumes importados. Márcia desfilava pela sala com uma bolsa que custava 3 meses da minha aposentadoria. Gostou, sogrinha? Ela perguntou, girando.
Comprei no cartão de crédito, parcelei em 10 vezes. Quando sair o dinheiro da casa, a gente quita tudo antecipado e ainda ganha desconto. Sou esperta, né? Muito esperta, minha filha. Uma verdadeira economista. Elogiei enquanto alisava o pelo do Duque. Mas me digam, e a venda? Já tem comprador? Cláudio ficou sério de repente. Ele tirou um papel da pasta. Temos, mãe. E é sobre isso que queríamos falar. O comprador é um investidor. Ele quer a casa vazia em 20 dias. 20 dias. O prazo tinha encurtado. 20 dias? Fiz uma cara de susto teatral. Mas é muito rápido. É pegar ou largar, mãe. Pressionou o Cláudio. Ele vai pagar à vista. Mas tem uma condição. Se a casa não estiver vazia no dia 30, tem uma multa diária de R$ 5.000 que nós assinamos que vamos pagar. Olhei bem nos olhos do meu filho mais novo. Ele tinha acabado de assinar um contrato com uma multa milionária baseada numa mentira que eu deixei ele acreditar. Bom, se vocês garantem... Suspirei, resignada. Quem sou eu para atrapalhar o negócio de vocês? Então está certo. Cláudio sorriu, aliviado. Ah, mãe, tem mais uma coisa. O investidor, ele vai vir aqui amanhã dar uma olhada na estrutura. Ele quer derrubar tudo para fazer um prédio. Senti meu coração parar por um segundo. Derrubar. Derrubar a casa que o Antônio construiu. Derrubar a varanda onde amamentei eles. Derrubar a mangueira que plantamos quando o Rogério nasceu. A raiva subiu, quente e violenta. Mas eu a segurei. Engoli o fogo e o transformei em gelo. Derrubar? Perguntei com a voz trêmula de choro. Falso. Mas, e as minhas roseiras? Ah, mãe, pelo amor de Deus. Vera bufou, impaciente. É progresso. Com o dinheiro dessa velharia, a senhora compra 1000 roseiras. Velharia. Tudo bem, disse eu baixando a cabeça. Traga o homem. A visita do investidor aconteceu na manhã seguinte. Era um homem baixo, careca, com um terno brilhante e sapatos de bico fino. Tinha cara de quem vendia a própria mãe por um trocado. O nome dele era Sr. Pacheco. Rogério e Cláudio andavam atrás dele como 2 cachorrinhos vira-latas. Aqui dá para fazer 8 andares, dizia o Pacheco, batendo nas minhas paredes com a articulação dos dedos, sem nem me cumprimentar. Derruba essa parede, tira esse piso velho. O terreno vale, a casa é lixo. Eu estava sentada na minha poltrona, observando. Rogério servia café para o homem com uma subserviência que me dava náuseas. E a documentação? Perguntou o Pacheco, virando-se para o Rogério. O cartório já liberou a averbação? Foi o momento crucial. Rogério olhou para mim, depois para o Pacheco. Está tudo certo, doutor Pacheco. Minha mãe já assinou a doação. O cartório só pediu uns dias para emitir a certidão final. Burocracia de prefeitura, sabe como é. Mas a casa é nossa, eu garanto. Você garante com o seu patrimônio? Pacheco estreitou os olhos. Porque eu vou adiantar o sinal de R$ 50.000 agora para vocês pagarem as custas. Mas se esse negócio melar, o contrato diz que vocês me devolvem o dobro em 48 horas. O dobro. Rogério nem piscou. A ganância o cegava. Pode passar o cheque, doutor. Não tem como dar errado. A velha... Ele tossiu, corrigindo-se. A minha mãe não vai voltar atrás. Eu vi o cheque passar de mão. R$ 50.000. Dinheiro sujo na mão de gente tola. Quando o Pacheco saiu, a festa começou. Rogério e Vera gritavam. Cláudio e Márcia abriam uma garrafa de espumante que trouxeram. Eles estouraram a rolha no meio da minha sala, molhando o tapete. Estamos ricos, gritava a Vera. Ricos! Eu me levantei devagar. O barulho cessou um pouco. Eles lembraram que eu estava ali. Mãe, um brinde. Cláudio ofereceu uma taça. A senhora ajudou muito ficando quietinha. Peguei a taça. Olhei para o líquido dourado. Eu não bebo, meu filho, mas brindo com vocês. Brindo à justiça. Eles riram, sem entender. Acharam que era coisa de velho gagá. Justiça, repetiram e beberam. Naquela tarde, a casa virou um caos. Eles começaram a marcar o que ia para o lixo. Vera pegou um batom vermelho e começou a fazer um X nos móveis que ela achava feios. Marcou meu armário, minha mesa de costura, até o quadro pintado pelo meu pai. Cada X vermelho era uma facada no meu peito. Mas eu continuava imóvel na varanda, tricotando um cachecol que não tinha fim. Dona Maria.
A Vera parou na minha frente com as mãos na cintura. A senhora precisa começar a empacotar suas roupas. O caminhão da mudança vem semana que vem. Semana que vem? Perguntei, sem parar de tricotar. Mas não eram 20 dias? Adiantamos. Ela sorriu vitoriosa. O Pacheco quer começar a obra logo. E nós já alugamos um flat maravilhoso no centro enquanto nossa cobertura não fica pronta. A senhora vai para o lar na terça-feira. Terça-feira. Eu tinha 3 dias. Está bem, Vera. Vou começar a arrumar, disse, mansa. Subi para o meu quarto. Liguei para o Alceu. Alceu, é agora. Eles pegaram sinal, assinaram contrato com multa de dobro e marcaram minha mudança para terça. Eles estão loucos, Maria. Alceu parecia preocupado. Se eles gastarem esse sinal, eles já gastaram, Alceu. O Rogério transferiu para a concessionária do carro e o Cláudio pagou a agência de viagem. Eu ouvi tudo pelos gravadores. O dinheiro já foi. Meu Deus. Maria, quando você puxar o tapete, eles vão ser processados por estelionato pelo tal Pacheco. Vão perder tudo o que têm. Eles já perderam o principal, Alceu, a dignidade. Eu quero que você prepare o documento de revogação. Mas não protocole ainda. Eu quero protocolar na terça-feira de manhã. No dia da mudança? Exatamente. Quando o caminhão encostar aqui na porta, eu quero ter o papel na mão. Você é dura, Maria. A vida foi dura comigo, Alceu. Eu só estou devolvendo o troco. Desliguei o telefone e fui até o meu guarda-roupa. Tirei de lá uma caixa de sapatos velha. Dentro não tinha sapatos. Tinha as contas de luz, água e telefone de 40 anos. Todas pagas, todas no meu nome ou no do Antônio. Tinha as fotos das festas de aniversário deles, que eu paguei com meu salário de professora. Tinha os dentes de leite que caíram. Levei a caixa para a sala, onde eles estavam assistindo televisão na TV nova de 70 polegadas que compraram naquela tarde e mandaram instalar na minha parede, furando sem pedir licença. Sentei no sofá ao lado deles. Coloquei a caixa no colo. O que é isso, mãe? Mais lixo para jogar fora? Perguntou o Rogério, sem tirar os olhos da tela. Lembranças, meu filho. Abri a caixa e tirei uma foto antiga. Rogério com 6 anos, banguela, numa bicicleta que eu demorei 1 ano para pagar. Lembra dessa bicicleta? Você chorou tanto querendo ela. Eu deixei de comprar um casaco de inverno para te dar. Rogério olhou de relance incomodado. Que papo é esse agora, mãe? Coisa chata. Passado é passado. É verdade, concordei. O passado a gente esquece rápido quando o futuro brilha, né? Mas sabe, Rogério, tem uma coisa que seu pai dizia. Lá vem, bufou a Vera. Ele dizia, o dinheiro a gente ganha e perde, mas a vergonha na cara, se perder, não acha nunca mais. O silêncio na sala foi súbito. Vera desligou a TV. O ar ficou pesado. Pela primeira vez, eles sentiram que algo estava errado. A velha esclerosada tinha falado com uma firmeza que não combinava com a personagem que eles criaram. A senhora está querendo dizer o quê com isso? Cláudio perguntou, franzindo a testa. Levantei-me, segurando a caixa. Olhei para cada um deles. Estou dizendo que espero que esse dinheiro valha a pena, porque o preço que vocês estão pagando por ele é muito alto. Vocês venderam a mãe de vocês por um carro e uma viagem. A gente não vendeu ninguém! Vera gritou se defendendo. A gente está cuidando da senhora. Soltei uma risada curta, seca. Cuidando, claro, como cuidaram da escritura. Como cuidaram do meu conforto no asilo municipal. Eles congelaram. Eu não deveria saber do asilo municipal. Mãe, quem te falou isso? Rogério ficou pálido. Caminhei até a porta do meu quarto. Parei e virei de costas, sem olhar para eles. As paredes têm ouvidos, meu filho. E a consciência, quando é suja, grita alto. Aproveitem o fim de semana, porque terça-feira vai ser um dia inesquecível. Entrei e tranquei a porta. Do outro lado, ouvi o burburinho desesperado. Será que ela sabe? Sussurrou Márcia. Claro que não, ela chutou. Velho tem mania de perseguição. Retrucou Rogério, mas a voz dele tremia. Deixa pra lá. Terça-feira a gente põe ela no carro e acabou. O documento está assinado. O dinheiro do Pacheco está na conta. Não tem volta. Eu sorri no escuro do meu quarto. Realmente, não tinha volta. Mas não para mim.
Eles passaram o resto do fim de semana gastando como se o mundo fosse acabar. Era a euforia do condenado. No domingo à noite, o Rogério chegou com a caminhonete nova, buzinando na rua. A vizinhança toda saiu para ver. Ele estufava o peito, orgulhoso. "Presente para a família!" ele gritava. Eu assisti da fresta da cortina. Vi a dona Lourdes, minha vizinha de muro, balançar a cabeça com desaprovação. Ela sabia o quanto eu sofria. Amanhã eu contaria tudo a ela. Mas hoje deixei o show continuar. Segunda-feira foi o dia da tensão. A casa estava cheia de caixas. Minhas coisas estavam empilhadas num canto, como entulho. Eles riam menos. A minha frase sobre o asilo tinha plantado uma semente de dúvida. Mas a ganância é uma erva daninha forte. Ela sufoca o medo. "Amanhã às 8 o caminhão chega", avisou Vera, passando por mim sem me olhar nos olhos. "Esteja pronta." "Estarei, Vera. Mais pronta do que você imagina." Fui dormir cedo na segunda-feira, mas antes fiz uma última ligação. "Ao seu? Traga a polícia também. E chame o tabelião para vir pessoalmente fazer uma ata notarial. Quero registrar o estado da casa e a expulsão. Vai ser um flagrante de violência patrimonial e psicológica." "Maria, isso vai dar cadeia." "Que dê." Eles me deram uma sentença de fim num asilo. Eu estou dando a eles uma lição de vida. Até amanhã, ao seu. Deitei na cama e olhei para o teto. Não senti pena. A pena tinha morrido no dia em que ouvi as risadas deles. Agora, só restava a justiça. E a justiça, meus amigos, chegaria às 8 da manhã, pontualmente. O relógio da sala bateu 8 vezes. O som das badaladas se misturou com o rangido agudo de freios a ar do lado de fora. O caminhão de mudança tinha chegado. Ele era enorme, velho e soltava uma fumaça preta que invadiu a minha varanda. Estacionou torto, subindo na calçada, quebrando uma das pedras portuguesas que o Antônio assentou. Aquilo foi o primeiro sinal de desrespeito do dia. Eu estava sentada na minha cadeira de balanço na varanda, com uma xícara de café fumegante nas mãos. Vestia meu melhor conjunto de linho bege, usava meu colar de pérolas e tinha os cabelos impecavelmente penteados. Aos meus pés, o Duque, meu cachorro, rosnava baixinho, sentindo a tensão no ar. A porta do caminhão se abriu e desceram 3 homens suados, sem uniforme. Logo atrás, o carro do Rogério encostou cantando pneu, seguido pelo carro do Cláudio. Parecia uma invasão militar. Vera desceu do carro já gritando, com uma prancheta na mão. "Vamos, vamos! O tempo é dinheiro! Comecem pela sala, quero tudo encaixotado até o meio-dia!" Rogério veio em minha direção, com aquele sorriso nervoso de quem quer acabar logo com o crime. "Bom dia, mãe!" A carruagem chegou. "A senhora já está pronta? Cadê suas malas?" Tomei um gole lento do meu café. O sabor amargo desceu queimando, me dando forças. "Bom dia, Rogério. Não fiz malas." Ele parou no meio do caminho, o sorriso vacilando. "Como não fez malas?" "Mãe, a gente combinou. O Pacheco quer a chave hoje à tarde. Os homens estão aqui para levar os móveis." "Os homens podem ir embora", respondi, com a voz calma, mas firme como uma rocha. "Ninguém vai levar nada. E eu não vou sair daqui." Vera, que ouviu a conversa, veio marchando, batendo os saltos no chão. "O que é isso agora? Crise de senilidade de última hora? Escuta aqui, Dona Maria, o contrato está assinado. A casa foi vendida. A senhora não tem escolha. Peguem ela." Ela apontou para mim, ordenando aos carregadores. "Levem ela para o carro do Cláudio. Se ela não for por bem, vai à força. É para o bem dela." Um dos homens, um grandalhão com cheiro de cigarro, deu um passo em minha direção, estendendo a mão para pegar meu braço. Foi aí que o Duque latiu, um latido feroz, de guarda, e se pôs na minha frente. E foi aí também que eu me levantei. Não como a velhinha frágil que eles conheciam, mas como a matriarca que eu era. Se encostar um dedo em mim, eu grito. Avisei, olhando nos olhos do homem. E meus vizinhos estão todos na janela. De fato, as cortinas das casas vizinhas estavam todas mexendo. Dona Lourdes já estava no portão com o celular na mão, filmando. O espetáculo público tinha começado. "Mãe, para de show!" Cláudio gritou desesperado. "A senhora está nos envergonhando. Entra no carro agora. Vamos para o flat." "Para o flat, Cláudio?" perguntei, elevando a voz para que a rua inteira ouvisse.
Ou para o asilo municipal, aquele barato, onde a Vera disse que eu ia morrer mais rápido para sobrar dinheiro para vocês. O silêncio que caiu sobre a calçada foi sepulcral. Os carregadores pararam. Vera ficou branca como papel. Rogério abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você ouviu? Vera sussurrou, a máscara de Nora perfeita caindo no chão. Eu ouvi tudo, Vera. Eu gravei tudo. Antes que eles pudessem processar a informação, um carro preto, oficial, com o brasão da República na porta, encostou suavemente atrás do caminhão de mudança. Logo atrás, uma viatura da Polícia Militar ligou o giroflex, tingindo a manhã cinzenta de vermelho e azul. Do carro preto, desceu o seu Alceu, de terno e gravata, segurando uma pasta grossa. E da viatura, desceram 2 policiais e uma oficial de justiça. Rogério começou a tremer visivelmente. O que é isso? Polícia? Mãe? O que a senhora fez? Eu? Nada. Eu só chamei as testemunhas para a festa de despedida. Respondi cruzando os braços. Alceu caminhou até o portão, sério. Ele passou pelo Rogério como se ele fosse invisível e parou ao meu lado. Bom dia, Maria Helena. A ata notarial já está pronta. Os áudios foram transcritos e autenticados. Obrigado, Alceu. A oficial de justiça se aproximou. Senhores, bom dia. Quem é Rogério da Silva e Cláudio da Silva? Sou eu. Rogério levantou a mão, tremendo. Mas deve haver um engano. A casa é minha. Minha mãe me doou. Eu tenho o documento. Ele tirou o papel amassado do bolso, aquele que ele me fez assinar sem óculos. Alceu soltou uma risada seca, sem humor. Rogério. Alceu balançou a cabeça. Você deveria ter aprendido a ler as entrelinhas com a sua mãe, que foi professora. Esse documento que você tem aí é apenas uma intenção de doação. Para ele ter validade jurídica e transferir a propriedade, ele precisa ser averbado no registro de imóveis. E daí? Vera gritou histérica. O senhor disse que ia averbar? É só burocracia. Eu disse que analisaria a documentação, corrigiu Alceu com a frieza de um cirurgião. E após análise, constatei vício de consentimento e indícios de coação. O documento foi impugnado. A casa continua, em sua totalidade, sendo propriedade única e exclusiva de Maria Helena de Arruda. O mundo do Rogério desabou. Ele olhou para o papel na mão dele como se fosse lixo. Não pode ser. Eu peguei o sinal. O Pacheco. O Pacheco, eu disse descendo o degrau da varanda. O agiota que você chama de investidor? Aquele que te deu 50 mil reais e fez você assinar uma nota promissória de 100 mil se o negócio não saísse hoje? Mãe, Cláudio caiu de joelhos na grama. Literalmente de joelhos. Mãe, pelo amor de Deus, a gente gastou o dinheiro. Eu comprei as passagens. A Márcia estourou o cartão. Se a gente tiver que devolver em dobro, a gente vai perder tudo. O apartamento, o carro, tudo. Olhei para o meu filho caçula. Aquele menino que eu ensinei a andar de bicicleta naquela mesma calçada. Agora, ele era um homem feito, chorando por dinheiro sujo. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de brindarem a minha morte, eu disse. Antes de rirem dizendo que a velha caiu. Nesse momento, um carro esportivo vermelho encostou bruscamente na rua, quase batendo na viatura. Era o Pacheco. Ele desceu furioso, celular na orelha, terno brilhante. Ele viu o caminhão parado, a polícia, e entendeu tudo errado. O que está acontecendo aqui? Pacheco berrou, entrando pelo portão sem pedir licença. Rogério, cadê a chave? Por que essa velha ainda está aqui? Eu tenho uma equipe de demolição agendada para as 14h. A oficial de justiça se interpôs. O senhor baixe o tom. Esta é uma propriedade privada e não há ordem de despejo. Pacheco olhou para o Rogério, seus olhos injetados de ódio. Rogério, você me disse que estava tudo certo. Você me disse que a casa era sua. Cadê meu dinheiro? Ou a casa, ou os 100 mil reais agora. O contrato vence ao meio-dia. Rogério estava encostado no muro, pálido, suando bicas. Doutor Pacheco, houve um imprevisto jurídico. Minha mãe, sua mãe nada. Pacheco avançou, mas o policial o conteve. Você me deu um golpe, moleque? Você sabe com quem está mexendo?
Eu vou tomar até as calças que você está vestindo. A confusão estava armada. Vizinhos filmavam. Vera chorava sentada na calçada. Márcia tentava se esconder atrás do caminhão de mudança. Eu fiz um sinal para o Alceu. Ele tirou da pasta outro documento. Senhores policiais, disse Alceu, aqui estão as provas de violência patrimonial e psicológica contra a idosa, previstas no Estatuto do Idoso. Temos gravações dos filhos planejando a interdição fraudulenta, o desvio de bens e a internação forçada em local insalubre. Quero representar criminalmente contra Rogério, Cláudio, Vera e Márcia. O quê? Vera gritou. Prisão! Nós somos família! Família? Minha voz cortou o ar, silenciando a todos. Família cuida, família protege. Vocês são parasitas. Caminhei até o portão, ficando cara a cara com o Rogério. Mãe, não faz isso. Ele soluçou. Eu sou seu filho, seu primogênito. Você era meu filho quando teve febre aos 10 anos e eu fiquei 3 noites acordada. Você era meu filho quando bateu o carro aos 18 e eu vendi minhas joias para pagar o conserto. Mas o homem que entrou na minha casa semana passada para me roubar e me jogar num asilo? Esse homem eu não conheço. Tirei do bolso o gravador, apertei o play. O volume estava alto. A velha caiu direitinho. Em 30 dias a gente vende e divide. Coloca ela naquele asilo municipal, ela nem vai notar. A voz do Rogério e da Vera ecoou pela rua. Os vizinhos começaram a vaiar. Vergonha! Gritou a dona Lourdes. Safados! O policial se aproximou do Rogério e do Cláudio. Os senhores precisam nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. A acusação é grave. E tem mais, interrompeu a Jurema, minha amiga da concessionária, que apareceu na esquina atraída pela confusão. Ela veio correndo, com papéis na mão. Maria, o cheque que ele deu de entrada no carro. O banco ligou. Voltou, sem fundos. Ele deu o cheque contando com o dinheiro do Pacheco que já gastou. Rogério olhou para o Pacheco, depois para a polícia, depois para mim. Ele estava cercado. A caminhonete vai ser apreendida agora, Rogério, disse a Jurema, implacável. E você vai responder por estelionato também. Foi o fim. Rogério desabou no chão, chorando copiosamente. Vera gritava que a culpa era dele. Cláudio vomitava no canteiro de flores. Eu olhei para aquela cena dantesca. Meus filhos, algemados pela própria ambição. Endividados com um agiota perigoso, processados pela concessionária, investigados pela polícia e desmoralizados diante da vizinhança. O Pacheco, vendo que não ia levar a casa, apontou o dedo para o Rogério. Você tem 24 horas para me pagar os 100 mil. Senão, a conversa vai ser outra. Ele entrou no carro e saiu cantando pneu. O aviso estava dado. Eles não tinham apenas perdido a herança, eles tinham destruído o próprio futuro. O policial olhou para mim. A senhora quer que eles sejam levados na viatura agora, Dona Maria Helena? Olhei para os meus filhos uma última vez. Não senti ódio. Senti um vazio imenso. O luto de quem enterra alguém que ainda está vivo. Podem levar, disse eu. E por favor, digam ao motorista do caminhão de mudança para tirar esse trambolho da minha frente. Ele está tapando o sol das minhas begônias. Enquanto a polícia colocava Rogério e Cláudio no banco de trás da viatura, sob os olhares de repúdio da rua inteira, eu me virei para o Alceu. Vamos entrar, Alceu? Tenho um bolo de fubá fresco e precisamos conversar sobre a minha holding. Quero mudar os beneficiários. E quem serão os beneficiários, Maria? Olhei para o portão, onde o Duque latia vitorioso para o caminhão que ia embora. Vou doar tudo para instituições que cuidam de idosos abandonados. Pelo menos lá, o dinheiro vai servir para dar dignidade a quem precisa, e não para comprar carros de luxo para ingratos. Entrei na minha casa. A sala estava bagunçada, com marcas de sapatos sujos e caixas que eles tinham trazido. Mas era a minha casa. Fechei a porta. O silêncio voltou, mas dessa vez não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Fui até a janela e vi a viatura dobrando a esquina, levando meus filhos para a delegacia. Aprenderam a lição. Sussurrei para mim mesma. A conta sempre chega, e quando a fatura é da vida, os juros são altos. Respirei fundo. O ar nunca tinha sido tão leve. Eu estava sozinha, sim, mas estava livre e poderosa. Peguei o telefone e liguei para a dona Lourdes. Lourdes, pode vir tomar café e traga as vizinhas.
A onça bebeu água, matou a sede e agora vai contar a história. Depois que a tempestade passa, o que sobra é o silêncio. Mas não era aquele silêncio oco e triste que habitava minha casa antes daquela viagem. Era o silêncio da paz. O silêncio de quem varreu a sujeira para fora e agora pode andar descalça no chão limpo, sem medo de pisar em cacos de vidro. Fechei o portão assim que a viatura dobrou a esquina. Respirei fundo o cheiro de terra molhada, misturado com o perfume das minhas damas da noite que começavam a abrir. O caminhão de mudança já tinha ido, levando embora a ganância, mas deixando para trás a bagunça física e emocional. Entrei na sala. A primeira coisa que fiz foi pegar um pano com álcool e ir até a cristaleira. Com força, esfreguei o X vermelho que a Vera tinha marcado no vidro. Esfreguei até meu braço doer, até não sobrar nenhum vestígio daquele desrespeito. A minha casa ninguém marca, disse em voz alta, para as paredes, para os móveis e para o Duque, que me seguia abanando o rabo. Aqui, quem decide o que fica e o que sai sou eu. Naquela tarde, a dona Lourdes e as outras vizinhas vieram. Não vieram por fofoca, embora eu saiba que a curiosidade estava matando todas elas. Vieram por solidariedade. Trouxeram bolo de cenoura, pão caseiro e garrafas de café. Sentamos na varanda como fazíamos 20 anos atrás, antes de a modernidade e a pressa nos afastarem. Maria, você foi uma guerreira, disse Lourdes, segurando minha mão. Muita gente teria abaixado a cabeça. Muita gente teria aceitado o asilo com medo de desagradar os filhos. O medo, Lourdes, é uma sombra, respondi, olhando para o jardim. Ele só existe se a gente não acender a luz. Eu acendi a minha. Nos meses que se seguiram, a luz que eu acendi revelou verdades duras, mas necessárias. O destino dos meus filhos foi traçado pelas próprias mãos deles, e eu assisti a tudo de camarote, não com alegria, mas com a serenidade de quem sabe que a justiça divina às vezes usa as leis dos homens. O Rogério e o Cláudio não ficaram presos por muito tempo. O Alceu, meu advogado e anjo da guarda, explicou que como eram réus primários e a vítima era mãe, a lei brasileira tem suas brechas. Eles responderam em liberdade. Mas a prisão deles não foi atrás das grades, foi a prisão da vida real. A dívida com o Pacheco, o investidor agiota, não caducou com a ida à delegacia. Pelo contrário, o homem queria o dinheiro dele. E para pagar os R$100.000, mais os juros, mais os advogados, mais as multas da concessionária e da agência de viagens, meus filhos tiveram que liquidar tudo. Rogério vendeu o apartamento onde morava. Ele e a Vera tiveram que se mudar para um quarto e sala alugado num bairro afastado, bem longe do luxo que a Vera tanto almejava. A caminhonete nova foi devolvida com busca e apreensão 3 dias depois. E o nome do Rogério foi parar numa lista suja de crédito que vai demorar 5 anos para limpar. O Cláudio e a Márcia, que sonhavam com a Europa, acabaram vendendo o carro dela e as joias parceladas para pagar o rombo do cartão de crédito. A última notícia que tive foi que a Márcia voltou a trabalhar como atendente de telemarketing, algo que ela sempre desprezou. E o Cláudio estava fazendo bicos de motorista de aplicativo com um carro alugado. A ironia do destino é fina, minhas amigas. Eles queriam vender a minha casa para ficarem ricos. Acabaram perdendo as casas deles e ficando pobres. Eles queriam me mandar para um asilo barato. Acabaram vivendo em apartamentos menores do que o meu quarto de costura. E eu? Bem, a velha esclerosada aqui descobriu que a vida começa, de verdade, quando a gente para de viver para agradar os outros e começa a viver para si mesma. Com a ajuda do Alceu, reestruturei tudo. O dinheiro da previdência privada do Antônio, aquele da pasta vermelha que eles nunca tocaram, eu usei com sabedoria. Não comprei carros importados, nem roupas de grife para humilhar ninguém. A primeira coisa que fiz foi reformar o quarto de hóspedes. Transformei ele num ateliê de pintura e costura. Sempre quis aprender a pintar telas, mas nunca tive tempo entre cuidar de marido, filhos e casa. Agora, eu tinha todo o tempo do mundo. Contratei uma senhora, a Maria do Carmo, para me ajudar com a limpeza e a cozinha 2 vezes por semana. Não porque eu não pudesse fazer, mas porque eu merecia descansar. E pagava a ela um salário justo, com carteira assinada, porque aprendi na pele o que é exploração. Mas a maior mudança não foi na casa.
Foi no meu propósito. Certo domingo, acordei e percebi que não precisava mais fazer o almoço de domingo para filhos ingratos que só vinham para comer e reclamar. Mas a mesa grande ainda estava lá. O forno ainda funcionava. O amor de cozinhar ainda existia em mim. Por que desperdiçar? Pensei. Liguei para o padre da paróquia do bairro. Padre, tenho uma casa grande e mãos dispostas. Quero oferecer um almoço, todo domingo, para os idosos da comunidade que não têm com quem passar o dia. E assim nasceu o Domingo da Dona Maria. No começo, eram 3 ou 4 vizinhas viúvas. Em um mês, eram 15 pessoas. A minha casa, que meus filhos queriam demolir para fazer um prédio frio, se encheu de vida. Eram risadas sinceras, eram histórias compartilhadas, era o som de dominó batendo na mesa da varanda, era cheiro de feijoada, de lasanha, de pudim de leite. Eu descobri que família não é apenas sangue. Sangue faz parentes. O que faz família é o respeito, o carinho, a lealdade. Aqueles senhores e senhoras, muitos esquecidos pelos próprios filhos, tornaram-se meus irmãos, meus companheiros. E eu me tornei a matriarca de uma família gigante. 6 meses depois daquele dia fatídico, numa tarde de terça-feira chuvosa, a campainha tocou. Olhei pelo monitor do interfone. Sim, mandei instalar câmeras e um portão eletrônico novo. Segurança nunca é demais. Era o Rogério. Ele estava magro. O cabelo, antes sempre penteado com gel, estava grisalho e desgrenhado. A camisa estava amassada. Ele não parecia o homem arrogante que gritou que a velha caiu. Ele parecia um menino perdido. Meu coração de mãe apertou. É biológico. A gente vê a cria sofrendo e a primeira reação é querer acolher, dar sopa quente, colocar no colo. Mas respirei fundo e lembrei da gravação. Lembrei dele rindo da minha suposta demência. Lembrei da onça. A onça protege a toca, mas não deixa a hiena entrar 2 vezes. Peguei o guarda-chuva e fui até o portão. Não abri. Falei através das grades. O que você quer, Rogério? Ele segurou as grades com as mãos trêmulas. A chuva escorria pelo rosto dele, misturando-se com o que eu acho que eram lágrimas. Mãe! A voz dele saiu rouca. As coisas estão difíceis. A Vera me deixou. Disse que não aguentava viver na miséria. Estou devendo o aluguel. A Márcia e o Cláudio nem falam comigo. Me culpam por tudo. Mãe, eu não tenho para onde ir. Ele olhou para a casa, para as luzes quentes da varanda. Me deixa entrar, mãe. Só por um tempo. Até eu me reerguer. Prometo que não incomodo. Durmo no quarto dos fundos. Eu sinto falta da senhora. Olhei bem nos olhos dele. Vi arrependimento? Talvez. Mas vi, principalmente, necessidade. Ele sentia falta do conforto, da segurança, do banco que eu sempre fui. Rogério, disse eu firme, sem deixar minha voz tremer. Você tem saúde. Tem 2 braços e 2 pernas. Tem a educação que eu e seu pai trabalhamos dobrado para te dar. Mas eu não tenho nada, mãe, ele chorou. Você tem o que plantou, meu filho. A colheita é obrigatória. Abri minha bolsa e tirei uma nota de R$100. Passei pela grade. E isso é para você comer e pagar uma pensão por uma noite. Não vou deixar você passar fome hoje. Mas esta casa não é mais o seu refúgio. Você quebrou a chave da confiança. E essa chave não tem cópia. Mãe, a senhora vai me deixar na rua? Ele perguntou incrédulo. Não, Rogério. Eu estou te deixando na vida. Vá viver. Vá trabalhar. Vá conquistar o seu teto, tijolo por tijolo, como eu fiz. E quando você entender o valor de cada gota de suor, talvez, só talvez, a gente possa conversar como 2 adultos. Mas como dependente, nunca mais. Ele pegou o dinheiro. Ficou me olhando por um longo minuto, esperando que eu cedesse, que a mãe boazinha aparecesse. Mas quem estava ali era a Maria Helena. Mulher, viúva, dona de si. Ele baixou a cabeça, guardou a nota no bolso e se virou. Vi meu filho caminhar na chuva, ombros caídos, enfrentando o mundo real pela primeira vez aos 40 e tantos anos. Doeu? Doeu muito. Chorei quando entrei em casa? Chorei. Mas foi um choro de limpeza.
Eu sabia que, se abrisse aquele portão, estaria condenando ele a ser um eterno parasita e me condenando a ser uma eterna vítima. Amar também é dizer não. Amar também é deixar o outro crescer, mesmo que seja através da dor. Hoje, faz 1 ano da grande virada, como o Alceu chama. Estou sentada na minha varanda, escrevendo estas linhas num caderno novo. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. O Duque dorme nos meus pés, gordo e feliz. Da cozinha vem o cheiro de bolo de milho que a Maria do Carmo está fazendo para o café da tarde. Daqui a pouco, o seu Geraldo, aquele taxista que me trouxe no dia da viagem, vai passar aqui. Não como taxista, mas como convidado. Ele ficou viúvo mês passado e convidei ele para vir conversar. Quem sabe? A vida é cheia de surpresas e o coração não enruga. Olho para as minhas mãos. São mãos enrugadas, com manchas da idade, veias aparentes. Mas são mãos fortes. Mãos que seguraram giz de lousa, que trocaram fraldas, que assinaram documentos, que seguraram o volante da própria vida quando todos achavam que eu deveria largá-lo. Aprendi que a velhice não é o fim da linha. É o alto da montanha. Daqui de cima, a vista é linda. A gente vê o que realmente importa. Dinheiro? É bom, traz conforto. Mas dignidade? Dignidade é o colchão onde a alma descansa tranquila. Meus filhos estão vivos, com saúde, lutando as batalhas deles. Rezo por eles todos os dias. Mas aprendi que a herança mais valiosa que posso deixar não é esta casa, nem o dinheiro no banco. A herança é o exemplo. O exemplo de que nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para dizer basta. E nunca, jamais, devemos deixar alguém nos tratar como se já tivéssemos morrido, enquanto ainda temos tanto fogo para queimar. Se você está lendo minha história e sente que estão te diminuindo, te passando para trás, achando que você já era, levante a cabeça, arrume seu cabelo, passe seu batom, verifique seus documentos. E lembre-se, a onça não avisa quando vai atacar. Ela apenas age. E quando age, a selva inteira respeita. Eu sou Maria Helena, tenho 69 anos, e minha vida acabou de começar.